Fala, meu povo, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá em qual horário você estiver assistindo esse vídeo. Dessa vez eu tô gravando um pouquinho antes do que eu esperava, né? Graças a Deus, inclusive, por eu estar assistindo o jogo em casa é um pouco mais fácil de eu poder gravar. Até porque, como eu digo, eu gravo pelo meu celular, porém o áudio inteiro eu gravo com o microfone do computador, que é muito melhor do que o microfone do meu celular, não dá pra negar. Então, é toda uma burocracia. Acho que, não sei se seria melhor eu gravar com a câmera do celular ou gravar com uma webcam, mas enfim. Pro futuro eu devo comprar uma webcam para poder fazer alguns conteúdos em que eu utilize mais a tela do computador para poder espelhar alguma coisa. Seja alguma análise tática, um campo, enfim. Tem tipo pontos em que eu quero reclamar sobre a partida de ontem. E obviamente eu vou muito mais elogiar do que reclamar, até porque a gente ganhou, não tem por que eu reclamar tanto. Independente da fragilidade ou do baixo nível, dependendo do que você quer dizer, da equipe inimiga. Até porque a Escócia fez um jogo duro para cima dos Marrocos. Foi um jogo de 1 a 0, porém que Marrocos foi bem superior à Escócia, óbvio. Marrocos é uma equipe muito melhor do que a Escócia, mas a Escócia ela não se deu por vencida. Então, e aí te deu bastante problema pra Escócia. Então, cara, é o que eu tô falando, não existe mais bobo no futebol, sendo bem sincero. Só a Turquia, né, aparentemente, que depois que eu falei que a Turquia era a favorita pro grupo dela, eles já ficaram em último lugar. Sério, é ridículo, nossa senhora. Mas fazer o que? Eu não vou deixar de lado, né, as equipes alheias, a equipe brasileira e a equipe do Haiti. E cara, eu gostei muito do que eu vi ontem. Em questão do esquema tático, eu gostei. O 4-2-4 ou 4-3-3, depende de como você quer chamar, como a gente entrou em campo ontem. Pra mim foi mais um 4-3-3, sendo bem sincero. Na real, mais parecido com 4-2-3-1, para os mais ou menos íntimos. Porque o lado direito, novamente, de vez em quando ficava um pouco vazio. O Rafinha, ele tava se projetando tanto no meio quanto pela direita. E ó, antes de qualquer coisa, eu não achei uma partida horrível do Rafinha. Obviamente, mais uma partida abaixo. Infelizmente ele saiu lesionado. Muita gente diz que pode ser migué, porque ele sentiu que ele estava mal no jogo. Eu acho que ele realmente sentiu. E eu jamais vou pedir lesão para algum jogador que está na seleção, sendo bem sincero, independente se ele está mal ou não. Jamais vou pedir isso, é uma situação horrível e nós não podemos ter perdas, são partes importantes do nosso corpo. Do nosso corpo, eu digo da seleção, fica meio esquisito, meio ambíguo. Mas eu não achei uma partida horrível do Rafinha, achei uma partida ruim, óbvio. Ele fica impedido naquele passe incrível do Bruno Guimarães. Eu vou falar mais sobre o Bruno Guimarães, sendo bem sincero. Mas uma partida que eu achei muito boa por parte do Bruno Guimarães. Mas enfim, ele fica impedido em um. E outro passe absurdo do Bruno Guimarães, ele dá aquela cavadinha pra fora. Eu jurei que ele ia cortar o goleiro. Eu não sei se ele imaginava que ele estava impedido. Mas independente, se você fez o primeiro gol estando impedido, o que impede você de fazer o segundo gol estando impedido também? Independente. Ainda mais ele, que joga no Barcelona, em que o Hansi Flick está acostumado absurdamente em ficar fazendo aquela papagaiagem daquela linha de impedimento. É aquela coisa ridícula. Eu odeio linha de impedimento, sendo bem sincero. Mas, fazer o quê? É triste, sinceramente, é triste o rendimento do atleta Rafinha. Espero melhoras pra ele, mas é triste. Eu tento defender o mesmo, mas é cada vez mais complicado. Sei que eu larguei muito de mão nos últimos vídeos, não sou torcedor do Barcelona, muito pelo contrário, tenho um certo ódio pelo time do Barcelona, mas eu sempre gostei muito do Rafinha. Então eu tento relevar alguma das coisas. Cara, e eu quero partir do ponto... Vou fazer assim uma linha do tempo, não linha do tempo do jogo em si, mas linha do tempo dos jogadores em campo, tipo da defesa pro meio, pro ataque. Porque, cara, tem ótimos pontos. Eu quero comentar, obviamente, sobre cada jogador e também vou comentar sobre como foi o jogo. E Alisson não serve, né? Sinceramente, eu já defendo o Alisson há muito tempo aqui, então eu fico feliz de poder dizer. Foi um jogo onde o White deu apenas 3 chutes a gol e foram 3 defesas do Alisson. Sendo aquela defesa do escanteio uma defesaça, com todo respeito, mas uma defesaça
Pra quem diz que Alisson não é goleiro de nada, ele tira aquela bola basicamente dentro do gol, coisa que o Hugo Neneca tomou aquele gol em cima dele, mas aquele ali inclusive era muito mais fácil de defender do que o do Alisson. Aquele foi no um milagreiro, sendo bem sincero. E cara, uma ótima partida do Alisson. E um fato curioso, vou colocar assim, vi em meu Twitter, né, porque obviamente é um meme, mas é realidade. No momento, o Cristiano Ronaldo tem zero dribles conclusos e o Alisson tem um. Pra mim, depois daquele corte, ele já até poderia ir pra ponta no lugar do Rafinha, com todo respeito ao Rafinha. Mas, cara, uma partida muito segura do Alisson, tava muito confiante. Eu acredito que todos os jogadores estavam confiantes no dia de hoje, sendo bem sincero, até o Rafinha. Acho que todo mundo entrou muito bem, muito confiante, e eu gosto de ver isso. Cara, mais uma ótima partida do Douglas Santos, sendo bem sincero. O Douglas Santos ele pegou um cartão amarelo, padrão, foi uma falta, vamos dizer assim, correta. O Douglas Santos estava dando muito apoio pro Vinícius Júnior no lado esquerdo, estava subindo bastante. Inclusive a narração da Globo, em que eu não lembro qual comentarista, peço perdão, mas em que ele fala: faz o gol, Paraíba. Eu não consegui não rir, pelo amor de Deus. Foi difícil, foi bem difícil, mas eu queria muito que ele tivesse feito esse gol. Cara, vocês não fazem ideia. A Copa do Douglas Santos, pra mim, até o momento, é a maior surpresa que eu poderia ter. E uma ótima surpresa. Sendo bem sincero, pra mim, essa lateral esquerda é dele. Ninguém tira ele dali. Apenas, Deus queira que não, mas apenas uma lesão. O Alexandre não tem chance alguma de pegar o lugar do Douglas Santos. O Douglas Santos ele tá muito correto na defesa, ele está ajudando bastante na criação, dando bastante condição, passes bons. Inclusive, ó, não tendo a usar muito a ferramenta, sou um pouco contra a geração SofaScore, mas eu vou utilizar o SofaScore agora para ver o número de passes do Douglas Santos. O Douglas Santos ele deu um total de 37 no caso, 37 passes e acertou 34, sendo todos os passes do próprio campo ele errou apenas um. E no campo adversário ele errou apenas 2. Então foi uma partida bem segura por parte do Douglas Santos. E dessa vez pode-se dizer que ele se expôs bastante. Ele acertou o passe no último terço, ele acertou o passe no meio de campo, acertou o cruzamento. Cara, o Douglas Santos... Inclusive, você vê, eu sou muito contra a ideologia do SofaScore, porque a partida do Douglas Santos, pra quem assistiu o jogo, sabe que foi uma partida muito boa e ele tá apenas com 6.8. Eu acho ridículo. Eu achei uma partida muito segura por parte dos zagueiros, sendo bem sincero. Eu acho que eles cortaram muito bem as bolas. O Marquinhos, se não me engano bem, ele ganhou todos os duelos no chão. Os duelos aéreos, eu acho que o Gabriel Magalhães ganhou todos. Eu vou olhar aqui também, só pra ter certeza, né? Eu gosto de ter os dados certinhos pra não estar passando desinformação. O Gabriel Magalhães não ganhou todos pelo alto, ele ganhou apenas 4 de 5. Já é bastante coisa. É o que eu espero do Gabriel Magalhães. Na real, eu espero que ele ganhe todos, porque, cara, o zagueiro absurdo, o melhor zagueiro do mundo no momento. E o Marquinhos também foi muito bem. E eu devo dizer, uma coisa preocupante, mas uma coisa boa também. O Danilo, ele também garantiu essa lateral direita para ele. Foi alguém que eu critiquei muito a convocação, critiquei muito ele ter sido colocado como titular, mas depois do péssimo jogo do Ibanez, e é algo preocupante que eu tenho que comentar, o Danilo ele pegou essa lateral direita para si, e muito merecidamente. O Danilo ele estava pisando bem na área, não chutando tão bem, os cruzamentos também não estavam tão bem, mas defensivamente o Danilo não apresentou perigo algum, muito pelo contrário, muito seguro. Porém, é um pouco complicado se a gente quiser que esse lateral suba um pouco mais para poder dar esse trabalho lá na frente. Mas acredito que tenhamos boas peças para poder pisar na área sem precisar do nosso lateral. O que é preocupante é a questão física do Danilo. O Danilo ele se entregou muito. Isso é ótimo, mas também é um problema, porque, cara, temos que ser sinceros. O Danilo ele já tem uma certa idade. O Danilo, ele estava se arrastando um pouco nos últimos minutos de jogo. Ele tentou muito, mas muito mesmo. Foi lindo de ver. Mas é preocupante. A gente não pode se dar o luxo de perder o Danilo por uma lesão, seja de desgaste físico ou de qualquer outra coisa. E a partida do Ibanez foi tão ruim que ele nem é cogitado para entrar no lugar do Danilo quando ele tá morto. Isso é algo preocupante. Nós não temos nenhum outro nome para lateral direita. A gente pode improvisar o Ederson, que eu acho que entrou bem, independente se ele errou algumas coisas no último terço. O Fabinho também pode jogar na lateral direita. Mas temos improvisações. Nós não temos um lateral direito de ofício. Pode ser que a gente improvise o Alexandre ali. Beleza, não acho tão ruim, sendo bem sincero. Eu acho que é algo que devemos pensar. Até.
Se eu não lembro bem, isso até pode ter acontecido no jogo contra a Croácia que a gente perdeu, porque o Danilo ele entrou improvisado na lateral esquerda. Eu não lembro se o Danilo trocou pra lateral direita e o Alexandre ficou na esquerda, ou se o Danilo se manteve. Enfim. Preocupante, mas uma ótima partida da defesa, sendo bem sincero, achei bastante segura, apenas 3 chutes de Haiti, e cara, a Haiti chutou muito mais contra a Escócia, sendo bem sincero. Obviamente temos um esquadrão muito melhor do que a Escócia, é esperado que ganhemos da Escócia, mas a gente espera pra ver. Cara, o meio campo eu achei uma partida muito boa, por parte do meio campo, foi uma partida mais impressionante por parte do Casemiro, eu devo dizer. Eu ainda prefiro ver o Fabinho como titular, mas eu não me opus ao Casemiro nesse jogo. Se eu não me lembro bem, eu acho que o Casemiro perdeu a posse da bola apenas uma vez. O Paquetá perdeu mais vezes do que ele, mas não foi algo que comprometeu muito, até porque o sistema defensivo estava muito bem prostrado. E, cara, eu não tenho muito do que reclamar sobre a partida do Casemiro. Novamente, ainda prefiro o Fabinho, mas foi uma partida ok por parte do Casemiro. O Casemiro, inclusive, é algo que eu tenho que pontuar. Isso eu nem preciso olhar no SofaScore, eu já sei. O Casemiro ele foi o jogador do meio campo que mais acertou passes, tanto no campo adversário quanto no próprio campo. Então foi uma partida segura por parte dele. Inclusive ele dá um passe, uma ligação direta, uma ligação terrestre, vamos dizer assim, pro Ryan, em que ele encontrou o Endrick, naquele gol em que o Endrick estava impedido. Foi uma ótima bola por parte dele. E, sendo bem sincero, realmente eu não tenho do que reclamar do Casemiro. Agora, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães, eu achei um ótimo jogo por parte deles. Eu não vou ser hipócrita. Inicialmente, pelas perdidas de bola e pelos passes errados do Paquetá, eu reclamei muito do início de partida dele. Mas o Paquetá, depois ele pegou um pouco mais de confiança. Como eu disse, todo mundo entrou com bastante confiança. Eu acreditei que o Paquetá ele não tinha entrado tão bem inicialmente, mas depois ele pegou confiança, vendo todo mundo acertando, e falou, então beleza, vou ter que dar o meu também. E o meu problema com o Paquetá é quando ele segura muita bola. Ele fez isso inicialmente, perdeu a posse da bola umas 2 vezes, que deram alguns contra-ataques para Haiti, mas como eu falei, o sistema defensivo estava muito bem prostrado, então não correu tantos grandes perigos, mas não pode acontecer aquilo que aconteceu contra Marrocos, dele perder a posse de bola e a gente se fuder por conta disso. Perdoa o linguajar. Mas foi uma partida que o Paquetá ele foi melhorando bastante, mas bastante mesmo. Ele tava segurando a bola com responsabilidade, fazendo o que ele tem de melhor, tava com bastante imponência física. E olha, imponência física para um time africano é um negócio muito bom de se ver, com todo respeito, porque são times muito físicos. O que falta em técnica, eles têm muito em física, muita força de vontade. Então foi bonito de ver. E para mim, o Bruno Guimarães foi o melhor jogador no meio-campo. O Bruno Guimarães, que não é tão badalado, por mais que eu defenda muito, mas muito ele nesse canal. Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu gosto do futebol do Bruno Guimarães. Pra mim, ele é um cara que é um maestro, é um meio campo de ofício mesmo. Ele pode se jogar como 5, ele pode jogar como 8, ele pode pisar na área muito bem. Eu gosto muito do Bruno Guimarães. E cara, o Bruno Guimarães ele poderia ter saído com 3 assistências hoje, infelizmente. Ou o Rafinha não estava com a pontaria, ou a gente estava impedido. Mas todos os passes, inclusive o gol do Matheus Cunha, que digamos que foi uma falta, independente, acontece, tá ligado? Não chamou, não vou reclamar. Foi uma roubada de bola por parte do Matheus Cunha, ele dá na Bruno Guimarães, o Bruno Guimarães dá pro Vinícius Júnior, e o Matheus Cunha volta pra área para poder receber depois do chute do Vinícius Júnior. Beleza. Todas as bolas em que o Brasil acabou fazendo gol, o Bruno Guimarães ele estava envolvido, sabe? O Bruno Guimarães se manteve muito presente tanto no ataque quanto na defesa. O Bruno Guimarães, inclusive, teve cortes muito importantes na defesa. Eu achei muito bom o trabalho defensivo por parte dele. O Bruno Guimarães, inclusive, 2-3 no meio campo. Ele foi o que errou o maior número de passes no campo inimigo, porém nenhum passe que comprometeu a jogada. Todos os passes que ele errou, ele voltou atrás, ou ele recuperava a posse de bola, ou ele ajudava muito na marcação e outra pessoa recuperava a posse de bola. Então achei um jogo muito bom por parte do Bruno Guimarães. Pra mim, independente dele não ter saído com alguma assistência ou com algum gol, diferente do Paquetá, o Paquetá foi o único no meio campo que saiu com uma assistência, ele pra mim foi o melhor do meio campo. Isso eu digo assistindo o jogo, não aplicando notas do SofaScore, porque aqui todo mundo no meio campo tá com a mesma nota, eu acho errado, mas fazer o quê? Foi um jogo bem seguro. E cara, falando do ataque,
Eu tenho que dizer, uma ótima partida do Vinícius Júnior, e todo mundo que acompanha o Vinícius Júnior sabe que o Vinícius Júnior é um jogador de tentativa e erro. Ele é um jogador de muita intensidade. Pode ser que uma hora ele vai dar um drible desconcertante, fazer um golaço e tentar isso mais 5 vezes e errar as 5 vezes. Beleza, aqui com questão que ele tente, uma hora ele vai acertar. O negócio é ele conseguir tentar essas vezes. E o time possibilitou ele tentar muitas vezes. Não vou mentir, em algumas vezes em que ele prendia a bola demais, não chutava ou não tocava, me dava um pouco de raiva. Mas é aquela questão de torcedor. Eu entendo o que acontece por parte dele. Tiveram algumas chances bem claras, inclusive uma na entrada da área em que o Douglas Santos passa sozinho e ele segura mais a bola e depois já acaba dando cruzamento. Eu acredito que é o Ryan que não consegue passar, não lembro muito bem quem a bola vai. Mas foi uma partida ótima do Vinícius Júnior, e o Vinícius Júnior está procurando ser esse protagonista que o Brasil precisa. Mas eu já havia dito, nas Copas do Mundo, o Vinícius Júnior é um absurdo. Sendo bem sincero, ele saiu com um gol e uma assistência, mas o primeiro gol do Matheus Cunha, digamos que é uma assistência dele também, sabe? Já que é uma bola espalmada por parte do gol dele. Inclusive, verdade, né? O primeiro gol do Brasil na Copa passada foi exatamente assim. O Richarlison, ele pega... Meu Deus, isso é preocupante. Não querendo aplicar o metafísico aqui, né? Mas é exatamente assim. O primeiro gol do Brasil foi um chute do Vinícius Júnior, que pegou no goleiro e o centroavante botou pra dentro. E o segundo foi uma assistência do Vinícius Júnior pro centroavante. Tá tudo bem, é só a gente não pegar a Croácia de novo, sinceramente. Mas, enfim. O Matheus Cunha, como eu já havia dizendo, né, pra mim era o nome mais importante nesse ataque. Fez muito, mas muito bem a parte da criação. Ótimos passes, também pisando muito bem na área. Cara, o gol que ele faz com a assistência do Vinícius Júnior, quando ele cortou pra perna esquerda, eu falei, puta, vai ficar sem ângulo. Mas não, ele pega um ângulo em que o goleiro estava em cima e bota aquela bola no ângulo. É um negócio lindo de se ver, sendo bem sincero. E cara, eu sou muito, mas muito fã do Matheus Cunha. Vocês não fazem ideia do quão triste eu fiquei quando ele foi pro Manchester United. E olha que eu prefiro muito mais o Manchester United do que o Manchester City. Meu único problema no momento é o Manchester United, porque parece que todo jogador que vai pro Manchester United morre. O que essa temporada foi inesperado, né? O Bruno Fernandes, o Matheus Cunha e o Casemiro jogaram uma barbaridade. O Mbeumo, não sei como é que fala. Mbeumo. Enfim, também jogou uma barbaridade. Cara, uma partida muito boa do Matheus Cunha, gostei muito. Pra mim foi o jogador da partida, junto com o Vinícius Júnior. Bruno Guimarães e Douglas Santos também, ótimos pontos pra poder comentar. Mas, ótima partida por parte dele. Cara, o Rafinha, eu já falei sobre o Rafinha no início, então acredito que não preciso destrinchar tanto. Apenas que eu espero uma boa recuperação pra ele. E, sendo bem sincero, pra mim, o titular no jogo contra a Escócia deva ser o Luiz Henrique. Não que eu ache que o Ryan... Opa, só um momento. Não que eu ache que o Ryan tenha entrado mal, mas também não achei a melhor performance por parte do Ryan. Não tem tanto problema assim, sendo bem sincero, é um jogador muito novo, ele apresentou bastante, só não tanto quanto eu esperava dele. Isso é uma coisa minha, sendo bem sincero. Você pode ter gostado do jogo do Ryan, eu não gostei tanto, mas também não vou massacrar o menino. Eu achei uma partida ok por parte dele. Eu esperava mais das características físicas e técnicas dele, porque, cara, é um jogador que eu espero muito, mas muito mesmo. Eu tenho ótimos olhos por cima do Ryan. E eu acho que o Luiz Henrique, ele agrega muita coisa que o Ryan não pode agregar, que é mais a questão da técnica mesmo. Questão física, eu acho que os dois podem estar pau a pau, até porque o Luiz Henrique também é um jogador muito alto e forte. O Luiz Henrique é um negócio muito, muito esquisito de se explicar, de verdade mesmo. E eu acho que o Ryan, ele foi colocado, para poder dar confiança pro jogador, e eu gostei bastante por parte disso. Porque, como eu disse, muita gente disse que o Brasil realmente tirou o pé no segundo tempo, e ele tirou o pé no segundo tempo. A gente estava apostando muito mais em bolas longas do que em criação. Isso dá a se entender também das substituições que a gente fez. A gente colocou de volta o 4-2-4, certo? Botamos Martinelli, Vinícius Júnior, Endrick e Ryan. Então, a gente estava jogando nesse 4-2-4. E depois, com a entrada do Ederson e o Danilo Santos, tirando o Vinícius Júnior, a gente volta a se prostrar num 4-3-3, digamos assim. Me impressionou muito o Casemiro ter jogado 90 minutos. Eu acredito que tenha sido só pra provar que ele consegue jogar os 90 minutos. E normalmente eu acho uma partida ok por parte do Casemiro, mas ainda prefiro do Fabinho.
Enfim, eu acho que o Endrick entrou bem também. Por mais que ele tenha perdido aquela chance de gol por ele estar impedido, ele merecia aquele gol. O garoto tem estrela, é um negócio absurdo. O primeiro chute dele, gol. Mas o Matheus Martinelli, toda vez eu confundo o Gabriel Martinelli com o Matheus Martinelli. É muita vontade de ver o Matheus Martinelli na seleção futuramente. Mas, cara, eu achei uma partida boa por parte do Martinelli. Mas eu sempre fui uma pessoa que defendeu o Gabriel Martinelli. Eu gosto muito dele, ele é um jogador muito esforçado. Inclusive, por mais que eu tenha dito que foi uma partida ok por parte do Ryan, eu não posso omitir um lançamentaço dele em cima do Martinelli, com um ótimo domínio do Martinelli também. Um domínio em alta velocidade ele não é fácil, mas o jogador de calibre dele ele é obrigado a fazer aquilo, sendo bem sincero. Por mais que ele esteja jogando num campo horrível, eu já reclamei muito desse campo. E, cara, eu achei uma partida muito boa por parte de quem entrou. Eu acredito que o Ederson tava um pouco tímido. É a primeira partida dele com esse elenco, né? Fazia um tempinho que o Ederson não entrava em campo com a seleção brasileira. Eu acredito que a última partida... Eu tenho certeza, na real, que a última partida que o Ederson entrou em campo foi naquele espanco que a gente levou pra Argentina, sabe? Mas fazer o quê? Uma partida discreta também por parte... Inclusive minhas alianças, né? Sempre vou mostrar. Uma partida discreta por parte do Danilo Baiano. Eu espero que ele tenha a chance de se mostrar mais futuramente. Ele tá bem escondido, mas eu acredito bastante no potencial de todo mundo nesse elenco. Menos nos outros dois goleiros, sendo bem sincero. Não acredito tanto assim, não. E na Alexandre também, mas fazer o quê? Cara, eu gostei bastante do que eu vi. O White, por mais que o White tenha tido mais volumes de jogo no segundo tempo, eu acredito na ideia de tirar um pouco o pé do freio. Fizemos 3-0, podíamos ter saído com gols jamais. Isso não bastou, tá ligado? Por conta do esquema tático, a gente conseguiu bons lançamentos de boas chances. A bola infelizmente não queria entrar ou a gente estava impedido, sabe? Isso não é um problema de esquema tático. Eu acho que o esquema tático foi correto. A gente soube se defender quando precisava. E, cara, é pra levar isso como confiança pros próximos jogos. A gente já tinha dito sobre isso. Na Copa do Mundo não ganha quem faz mais gols e sim quem toma menos gols. Isso é verdade. A gente tomou uma bobeira no jogo contra Marrocos, podia não ter tomado aquele gol, saído com 1-0. E eu já digo desde o início, cara, eu não ligo de ganhar a Copa com 1-0, um gol cagado. O negócio é ganhar. E o Ancelotti, ele é um técnico muito sério e muito sincero. Muito sério e muito sincero sobre isso. Então, cara, eu gostei bastante do que eu vi. Eu espero ver um ótimo jogo contra a Escócia. A gente obrigatoriamente tem que ganhar para poder se classificar. Pode ser que a gente classifique como terceiro melhor lugar, mas eu não quero isso. Eu quero me classificar em primeiro ou segundo lugar. No momento a gente tá pegando a Alemanha. E sendo bem sincero, eu acho que a gente passa o carreto por cima da Alemanha. Isso não é prepotência. Por mais que a Alemanha tenha metido 7-1 em cima de Curaçao, eles ainda tomaram um gol de Curaçao. Então isso mostra uma fragilidade por parte deles, sendo bem sincero. Você tomar um gol de um time que toma 7, isso diz muito sobre você. Isso é algo que deva ser dito. E como eu disse, eu acho muito instável o ciclo da Alemanha. Então eu acredito sim que a gente tem chances reais de ganhar em cima deles. Mas isso é conversa para os próximos vídeos. Eu só queria comentar mais sobre essa partida, que eu fiquei muito feliz em assistir. Fiquei triste porque eu não apostei dinheiro, obviamente, mas eu tinha apostado que o placar ia ser 4-0 se o Endrick não tivesse impedido naquele momento, se aquela bola do Martinelli, que ia ser pra mim o gol mais bonito da Copa até o momento, jogadaça, um negócio lindo, o chute do Martinelli ter batido naquele travessão me dá uma dor física, nem pra bater e entrar, sabe, porque quando a linha, isso é ridículo, mas gostei bastante. Novamente, gosto do Martinelli como titular também, no 4-2-4. Eu acho que ele gostou bastante desse 4-2-3-1 ou 4-3-3, depende de como você quiser colocar, que ele colocou nesse jogo, com o Cunha de falso 9. Pra mim, o Cunha conversou muito bem com o meio campo. Tinha momentos em que o Cunha estava na lateral, novamente, mas fazer o que? É o trabalho desse 9 de criação em que ele é. Então, eu espero um ótimo jogo em cima da Escócia. Vamos ver como a gente vai se prostrar. Eu acredito bastante no trabalho do Ancelotti. Então, no mais é isso, rapaziada. Esse vídeo se alongou um pouco mais do que eu queria. Eu falo bastante, sendo bem sincero. Mas fazer o quê? Vou fazer novamente igual um youtuberzinho de classe média. Ou porte médio, classe média fica muito esquisito. Gente, eu sou bem pobre. Mas fazer o quê?
Se você gostou, rapaziada, curte, compartilha, comenta aí, tá ligado? Pra poder ajudar no engajamento. E até a próxima. Muito obrigado.